Olha aqui, pessoal. Sai governo e entra governo e o jornalismo profissional mais uma vez é atacado. A militância que acompanhava um evento no Palácio do Planalto vaiou uma jornalista após ela questionar o presidente Lula sobre o ato feito no fim de semana em São Paulo em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula ficou em silêncio e ignorou o questionamento. As vaias só cessaram depois que a equipe do presidente pediu silêncio para os apoiadores. Mais adiante na entrevista, William, outra jornalista refez a pergunta, mas ficou igualmente sem resposta dos ministros. Lula deixou a coletiva no meio. Parece que eu já vi esse filme. É impressionante como as pessoas não conseguem lidar, né, com esses temas. E sobre a vaia, agora a turma da esquerda diz o seguinte: não, a vaia não era para jornalista, porque eles não querem brigar com o jornalismo. Eles falam, não, a vaia era contra o ato que aconteceu no domingo. Fala do Randolph, né? Pelo amor de Deus. Fala do Randolph, né? Então, assim, ok, tudo bem. Gente, uma vez eu perguntei ao Bolsonaro sobre o sistema de monitoramento de segurança dele e como era o esquema do GSI em função do planejamento. E o Bolsonaro respondeu, tipo, rapaz, você quer saber da minha segurança e tal? Mas ele estava indo de colete para tudo quanto é lado. Tinha uma preocupação em relação ao monitoramento da autoridade. É muito difícil, porque parece que tem um pouco de vaidade ou de rebeldia em não querer responder determinados temas. O Lula não é obrigado a falar sobre o ato do Bolsonaro, até porque ele vai dizer o quê? Que a foto foi incrível, que Bolsonaro levou uma multidão para a Avenida Paulista, que ainda tem uma força política que incomoda muito o Lula, porque ele sabe que ele vai ter um problema em 2026, seja ele disputando ou uma outra pessoa que ele vai indicar, porque os conservadores, a turma, os liberais, a turma está toda aí na rua e vai brigar por espaço. Então, assim, é mais fácil ficar em silêncio, fingir que nada aconteceu. A gente viu isso acontecendo muito. Muita gente não quis mostrar o que estava acontecendo ao vivo na Avenida Paulista, que é uma data histórica. Você não pode negar a força de mobilização que o presidente Bolsonaro tem. E você abria os canais de televisão, a gente querendo notícia, tinha aquela disputa sobre esporte, futebol e o ato do Bolsonaro. Todo mundo no futebol. Esquece o ato, como se aquilo não tivesse um simbolismo importante para a nossa nação. Existe sim uma mobilização nacional em defesa de uma pauta, Deus, pátria, família, concorde você ou não, e isso é relevante. Não é qualquer um que leva lá as 700 mil pessoas. A USP vem e fala, não, são 185, aí fica uma disputa. O secretário de Segurança de São Paulo, a Polícia Militar faz isso o ano inteiro, em todos os eventos. Ela tem uma metodologia de análise para o público presente e ela apresenta esse dado. E aí vem e fala assim, não, a dele não vale porque ele é bolsonarista, só vale a turma da USP. Ah, pelo amor de Deus, o Lula não falou e fica incomodado, como o Bolsonaro também ficava incomodado. Como aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, qualquer questionamento, às vezes você faz um questionamento a um prefeito, não só em Belo Horizonte, em outro município da região metropolitana, e acha que é pessoal, faz cara feia. Não tem que fazer cara feia. Vamos lá, vamos tratar os temas. Por que não? Acima de tudo, Rita, o jornalismo é o povo que está ali perguntando para aquele político, né? Olha, o povo precisa saber sobre isso. Não é o jornalista que quer saber de alguma coisa, mas sim para passar para o público que está acompanhando. Pois é, né, Júnior? Isso demonstra, né, a evolução do jornalismo e, infelizmente, a involução da nossa política. A nossa jovem democracia, ela não pode ter dois lados. Se eu estou no poder, não me pergunte sobre a oposição. Está errado, está tudo errado. Porque é no diálogo, como gosta muito, eu também, o Eduardo Costa, é no diálogo, é na interpretação dos fatos, dos dois lados, é que o país evolui. O país não tem só um lado. A manifestação da Paulista provou que o Brasil continua dividido, e continua dividido, eu iria além do que o William falou. Nós não estamos falando de Deus, pátria e família, não. Nós estamos falando de valores. E o principal deles, que foi desrespeitado, é a liberdade. É a liberdade da informação, é a liberdade de expressão. E atrás dessa liberdade vem um modelo também de liberdade econômica, sem que o Estado fique no nosso cangote, cobrando imposto em cima de imposto, sem entregar um ambiente econômico propício àquilo que dá dignidade para as pessoas, propício ao trabalho, propício a você fazer a sua renda e ter acesso a tudo.
Precisamos de evoluir. E isso é falta daquilo que torna o Brasil um país miserável hoje. Isso é falta de educação. Eduardo, me parece que nesse ponto específico, o político todo político é igual, né? Ele não gosta de ser questionado, né? Porque ele tem um monte de puxa-saco ali que fica ao redor dele, só falando coisas boas. Quando chega alguém para questionar, né, dá uma confusão danada. O episódio choca por vários motivos. Primeiro, porque a repórter de um importante veículo nacional, que é o Valor Econômico, começa a pergunta dizendo o seguinte: se eu puder ter a ousadia de perguntar a hora. Isso já é medo de perguntar, que já é um absurdo. Segundo, porque no primeiro momento que o Lula fica calado e a plateia repleta de militares comemora, lá na mesa estão os ministros do Lula. Militantes, né? Hein? Militantes, que você quer dizer? Militantes e militares. Ah. Lá na mesa estão ministros, entre eles o das comunicações, que meio que celebram as vaias. E depois pedem. E o Lula passa batido, ignora. Mas o Lula não é diferente do Bolsonaro, não é diferente do FHC, não é diferente de nenhum deles. Nem daquele que foi seguramente um dos caras mais honestos da política, que era o Itamar Franco. Ele foi dar posse ao então procurador-geral Nédres Williams, no prédio do Ministério Público. Eu cheguei mais cedo quando o Argrives, que era o fiel escudeiro, chegou e eu falei assim: o senhor sabe se a exoneração sai hoje? Ele: que exoneração, Eduardo? Mas do secretário de Segurança, Mauro Lopes. Você está doido? A posse foi no Salão Nobre do Ministério Público, do Pilotista, e não cabia todo mundo. Nós ficamos lá de fora junto com o convidado. Uhum. Teve uma hora que eu olhei lá para dentro e eu vi que o Argrives olhava para mim e falava um negócio do ouvido do Itamar. Ou seja, esse cara na saída ele vai perguntar só. Uhum. E o Itamar fez um discurso duríssimo contra o então presidente Fernando Henrique, dizendo que lá tinha corrupção e tal. Então, quando ele foi saindo, eu perguntei: o senhor estava denunciando que tem muita corrupção lá em Brasília, é isso? Para ele falar assim, falei: e aqui, por que o senhor vai demitir o seu secretário hoje? Uhum. Mas antes que eu completasse, ele armou um soco que só não se consumou porque o chefe do gabinete militar segurou. Marco tentou te agredir? Nazaré, que foi exatamente exonerado do cargo, não sei por quê. Então, o Itamar queria me dar uma porrada, porque eu queria perguntar para ele se seria exonerar o secretário de Segurança Pública, e por que isso não repercutiu mais, que na época o Emanuel falou: chefe, para lá e tal. Mas então sempre foi assim, sempre será assim. E para fechar, sabe o que me chateia profundamente? Ô, Júnior, eu sou um cara que prestigia minhas entidades de classe, sabe? Me chateia profundamente que você não vê uma nota da FENAGE, do Sindicato dos Jornalistas. Eu não vi até agora. Também não. Eu não vi até agora uma nota repudiando isso. Mas, enquanto o mundo for mundo, é isso. Se eu falo aqui, o Bolsonaro foi bem ontem, o dia inteiro eu sou xingado. Se eu falo o Lula está ótimo, eu sou xingado também. Faz parte.